Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, amplificador operacional. Vamos fazer um estudo profundo sobre o componente passando por conceitos fundamentais, amplificador diferencial, tensão de offset, ganho de um amplificador, largura de banda, realimentação e terra virtual. Vamos estudar basicamente os circuitos operacionais e um amplificador em corrente alternada. Este curso também contempla uma série de laboratórios. Nós vamos criar uma videoaula especial para o laboratório de amplificador CA. A apostila está sortida com 40 exercícios, todos resolvidos. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Aí está a nossa rainha, a válvula. A válvula ela reinou por muitos anos como circuito capaz de fazer amplificação. Aliás, os estudiosos sempre afirmam que não existe um componente melhor para fazer amplificação que a válvula. Porém, ela tem um problema muito sério, que é o seu superaquecimento. A evolução da válvula foi o transistor. Nós construímos um amplificador completo utilizando os componentes discretos, resistor, capacitor e transistor. Porém, a evolução foi em direção ao circuito integrado. O circuito integrado possui milhões e milhões de transistores internamente nesse encapsulamento. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e o surgimento da internet das coisas, surgiram as plaquinhas que já possuem um hardware específico que as suas funções serão obtidas através de software, onde nós temos o Arduino e o Raspberry Pi. O Raspberry é interessante porque é uma placa que é um mini computador. Inclusive é necessária a utilização de um sistema operacional para o seu funcionamento. Eu posso programar em qualquer linguagem de programação uma plaquinha Raspberry, mas o que está na moda mesmo é o Arduino. O acesso a esses componentes e essas placas é muito fácil, a um custo muito interessante. Já quando vai para a indústria, os componentes estão encapsulados dentro desses equipamentos que fornecem funções especiais para o funcionamento da indústria. Porém, diga-se de passagem que o Arduino já chegou na indústria, porém com encapsulamento para a utilização no ambiente hostil que é a indústria. O amplificador operacional que nós vamos estudar, ele está na categoria de circuito integrado. Além de amplificar, ele também vai realizar algumas operações, que são elas: não inversor, inversor, somador e subtrator ou diferencial. Outras funções também estão presentes, que é o diferenciador, integrador, filtro, controle de processo. Esses outros nós vamos trabalhar em cursos específicos. Diferenciador e integrador nós vamos trabalhar na seção de amplificador operacional avançado. Filtro ativo nós vamos trabalhar na seção de filtros e controle de processo em instrumentação. A base do funcionamento de um amplificador operacional foi um circuito discreto construído com um transistor. Repare que nós temos a configuração emissor comum com o emissor conectado, tendo uma alimentação. Do outro lado, via RC, nós temos o mais VCC. Então repare que eu preciso de duas fontes, uma positiva e uma negativa, e os sinais de entrada chegando em ambas as bases. E a saída pelo coletor sendo unida para ter somente uma saída. Então esse amplificador diferencial é a base do funcionamento do amplificador operacional. Ele pode ser em terminação simples, terminação dupla, duas entradas, ou em modo comum, onde eu faço um curto-circuito na sua entrada. Esse circuito apresenta características especiais, principalmente no mundo ideal, que são impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, ganho infinito, atraso nulo, tensão de saída nula e insensibilidade à temperatura. A simbologia é bem simples. O pino 1, 2 e 3 estará presente praticamente em todos os circuitos e exercícios didáticos, mas nós temos também aqui os pinos 4 e 8, 1, 5, 7, 2, 3 e 6. Dessa forma, é uma pinagem real encontrada no catálogo do fabricante. No primeiro caso, 1 entrada inversora, o 2 entrada não inversora e a saída é 3. Já no desenho de baixo nós temos 1 e 5 o balanceamento de offset, o 2 e o 3 as entradas, uma inversora e outra não inversora. Daqui a pouquinho vamos descobrir o que é isso, inversor e não inversor. A alimentação é o pino 4 e o pino 7, sendo o pino 4 negativo e o pino 7 o sinal positivo, o 6 a saída e o 8 sem conexão.
O primeiro conceito a ser explorado é a tensão de offset. Precisamos aqui do circuito diferencial. Nós temos dois transistores e esses transistores não são iguais na prática. O que acontece? Vai surgir um desbalanceamento e esse desbalanceamento vai fazer surgir na saída uma tensão indesejada, mesmo quando as entradas estão ao potencial zero. Então surge uma tensão de offset de entrada, que é o VIO, e uma corrente de offset devido à diferença das correntes resultantes em suas entradas. Essa tensão de offset de entrada vai provocar na saída uma tensão de offset por essa entrada, sendo o valor determinado por VIO, que é o valor indicado no catálogo, R1 mais RF dividido por R1. Já a tensão de offset provocada pela corrente de offset das entradas está indicada conforme o desenho. Então o que acontece? Nós temos uma corrente de entrada, que é provocado por uma corrente de bias, tanto no terminal negativo quanto no terminal positivo. E ele é determinado por IO multiplicado por RF. VIO e IO, que são respectivamente tensão de offset de entrada e corrente de offset de entrada, são fornecidas pelo fabricante. O fabricante nos fornece uma tensão de entrada de 4 mV indesejada e uma corrente de 150 nanoamperes. O que eu faço? Calculo a tensão de offset provocada primeiro pela tensão de offset. Aplico a fórmula, encontro 404 mV. Depois eu vou encontrar a tensão de offset provocada pela corrente de offset, que é os 150 nanoamperes. Executo a operação, encontro o seu valor e vou fazer o somatório desses valores. Vou fazer o somatório da tensão de offset provocada pela tensão de entrada e a tensão de offset provocada pela corrente de entrada. Dessa forma, temos aqui a tensão de offset total. Uma vez determinado o valor, nós podemos eliminar esse valor. Posso fazer o balanceamento por terminais, coloco um potenciômetro ligado nos pinos correspondentes, 1 e 5, ligado ao VCC e ajusto o potenciômetro até encontrar o valor zero na saída. A segunda forma é o resistor de RE. O resistor de RE pode ser determinado pela fórmula específica. Um outro conceito bastante interessante é o ganho de um amplificador. Aliás, ele é um amplificador. Ele precisa amplificar o sinal que está presente na sua entrada. Se ele estiver em malha aberta, ele é considerado um ganho infinito e basicamente determinado. Finito, eu digo, é teórico. Ele vai ser a tensão de saída sobre a tensão de entrada, ou uma resposta em decibel, que é 20 de log da tensão de saída sobre a tensão de entrada. O que nos interessa é o circuito em malha fechada, onde o ganho será igual a VO sobre VI, que é igual a menos RF sobre R1. Nesse caso específico, nós vamos ainda detalhar. Por acaso, nós estamos falando de um amplificador inversor. Então, quando nós colocamos resistores completando o circuito externamente, o ganho passa a ser controlado por esses resistores, que é o foco do nosso estudo. A largura de banda é interessante também. O componente ele é projetado para trabalhar com o ganho máximo do circuito. Conforme vai aumentando a frequência e o fabricante fala que frequência é essa, ele passa a cair. Ele não atende mais à condição de projeto, que é fazer o seu ganho total. Na frequência de corte, nós temos 0,707 do ganho total. E conforme a frequência vai aumentando, nós chegamos na frequência de ganho unitário, onde ele passa a não amplificar mais. Esses dados estão no catálogo do fabricante. Então a largura de banda é muito importante você aplicar o componente dentro da frequência correta de amplificação. Vamos lá. Ele precisa ser realimentado, correto? Mas eu posso utilizá-lo sem realimentação, que é a malha aberta. Posso utilizá-lo com realimentação positiva, que são os comparadores, osciladores, multivibradores. E o foco do nosso trabalho, que é a realimentação negativa, onde nós vamos construir o inversor, o não inversor, o somador, o subtrator, buffer, um circuito que vai fazer a derivada, um circuito que vai fazer a integral e assim por diante. Vamos focar então na realimentação negativa. O que acontece aqui? Eu tenho uma corrente de entrada
E essa corrente de entrada, idealmente, ela não entra no amplificador. Aliás, análise e modelo de um circuito com amplificador operacional, nós vamos considerar os dados ideais desse amplificador operacional. Então, quando eu tenho um curto-circuito real, a tensão é 0 volts e a corrente é altíssima. É um curto-circuito. Ela é diferente de zero, correto? Quando eu tenho um curto-circuito virtual, a tensão é 0, mas a corrente também é 0. É o que acontece exatamente quando eu tenho um ganho infinito e uma impedância de entrada muito alta. Eu não tenho corrente passando por esse ponto de entrada no amplificador operacional. Portanto, o ponto indicado, grifado aqui na minha animação, a tensão é 0 e a corrente é 0. Isso nós chamamos de terra virtual. Então, se eu pegar do VO, da tensão de saída para o terra virtual, é a mesma coisa de eu fazer a referência para o terra real do circuito. A medição será igual. Vamos então aos circuitos lineares básicos? Mão na massa agora. Vamos estudar o amplificador não inversor, amplificador inversor, somador e amplificador diferencial ou subtrator. Essa é a configuração do amplificador inversor. Nós temos o VI chegando no sinal negativo, ou seja, chegando na entrada inversora. Eu tenho o RF e tenho o R1. Portanto, o ganho desse circuito, que sempre, todo circuito, é tensão de saída sobre tensão de entrada, ele recebe um sinal negativo e é dado por RF sobre R1. Dessa forma, a tensão de saída será igual a menos RF sobre R1 multiplicado pelo VI. Na prática, nós temos um circuito didático, conforme pode ser visto, e um circuito prático. Qual a diferença? Aqui no circuito prático eu tenho a alimentação que eu estarei omitindo quando estiver trabalhando com um circuito didático. E o sinal de entrada aqui ele está sendo trabalhado. Por exemplo, eu estou jogando uma referência nessa porta inversora através de um potenciômetro. Normalmente eu não mostro isso no circuito didático, eu só coloco o valor. Dessa forma é possível então calcular e fazer na prática um circuito inversor. Esse circuito maior aqui é um circuito prático, é o circuito do laboratório. Outra coisa, aqui eu mostrei também a minha carga no circuito real. Vamos a um exemplo. Dado o circuito com amplificador inversor, eu tenho 2 volts na entrada, quanto que eu vou ter na saída? Pego a fórmula dele, VO é igual a menos RF sobre R1, que multiplica VI. Quem que é o RF? 500K. Quem que é o R1? 100K. Quem que é o VI? 2 volts. Assim, logo a saída é menos 10 volts. Fácil, né? Vamos ao amplificador não inversor. Aqui o VI está chegando na porta positiva. Opa, eu continuo tendo RF e R1 pela realimentação negativa, pois eu preciso da realimentação negativa para fazer o amplificador. O ganho é VO sobre VI positivo. A saída aqui, ela continua sendo RF sobre R1, porém mais 1. Então, se o ganho é 1 mais RF sobre R1, a minha saída será igual a 1 mais RF sobre R1, que multiplica VI. Esse é o circuito prático do amplificador não inversor. E também podemos fazer um exercício. Repare que o exercício é o mesmo, porém com o sinal chegando na entrada não inversora, no sinalzinho positivo. Lançamos mão da fórmula, VO é igual a 1 mais RF sobre R1, que multiplica VI. Aplicando os valores, 1 mais 5, 6 vezes 2, 12 volts. Repare que o ganho aqui foi maior do que o do circuito anterior. E é positivo, ok? Temos aqui o seguidor de tensão, é o buffer. O que está na entrada vai estar na saída, logo ele tem ganho 1. Ele é chamado de buffer ou seguidor unitário. Sua função, isolador, reforçador de corrente, casador de impedância. E aqui está o circuito que pode ser utilizado também usando resistores, porém o RF é igual a R1. Dessa forma o ganho dele é 1. Exemplo. Se o VI é 0,5 volts, o VO vale 0,5. Vamos ao somador?
nós temos aqui então a fórmula básica, RF que multiplica o V1 sobre R1 mais o V2 sobre R2 mais o V3 sobre R3. Esse é o são as tensões e observe, eu estou usando um somador inversor, logo o sinal de negativo. Temos alguns casos particulares que pode ser visto. Também é possível criar um somador não inversor, mas a fórmula fica complicadinha, onde o G é a condutância, que é 1 sobre o valor do resistor. Foi usado o G para a fórmula não ficar pior, tá ok? E também tem os casos particulares que podem ser aplicados. Vamos a um exemplo? Dado o circuito, determine VO. A fórmula básica está aí, o RF vale 1 mega. Então nós temos 1 volt que divide 500K, eu coloquei 0,5 mega ali para facilitar, 2 volts que divide 1 mega e 3 volts que divide 1 mega. Realizando essa operação, temos aí uma tensão de saída de menos 7 volts. Ele somou e ainda deu um ganhozinho no nosso circuito. Esse é o diferencial, também enjoadinho. Olha a fórmula dele, eu tenho que saber exatamente onde está cada componente desse no circuito. Eu vou ajudar, ó. Olha onde está o R3. Presta atenção na animação, hein? Olha onde está o R1, olha o R2 e o RF. E as entradas V1 e V2 devem ser obedecidas. Dado o circuito, determina a tensão de saída. Esse circuito é literal, tá ok? Então nós temos aqui a fórmula básica. Vamos lá. Eu já indiquei no circuito principal os valores dos resistores. O que acontece? Se você entrar num concurso para derrubar, ninguém vai colocar os resistores. Mas se for somente para mostrar conhecimento, com certeza os valores estarão indicados conforme eu indiquei aqui no meu exercício. Agora é só substituir cada valor. Dessa forma, nós temos que a tensão de saída é V1 menos V2. É literal mesmo. Nós temos aqui agora o amplificador CA. Ele tem algumas características importantes. Eu vou ter um capacitor na entrada e um capacitor na saída. Esse é o circuito inversor. O capacitor ele vai trabalhar igual lá no amplificador que a gente fez no amplificador discreto. Ele vai trabalhar como acoplamento. Ele será melhor explorado quando o assunto entrar em filtros. Por enquanto, vamos só colocar o capacitor aqui e entender que eu preciso dele para fazer o acoplamento do nosso circuito. Então, o que acontece? Eu tenho um R1 aqui presente. O R1 ele tem que usar exatamente aquela fórmula ali. Ele é calculado em função do valor de C1. E a minha carga também vai estar em função do valor de C2. Usando a fórmula exatamente ali, eu adoto um valor e acho outro. Eu posso adotar o valor do resistor e encontrar o capacitor, ou eu posso adotar o valor, o contrário, né? Adoto o capacitor e encontro o meu resistor. Mas normalmente o fabricante indica qual o valor de resistor, aí você coloca o seu capacitor em função da frequência que ele vai trabalhar. Na prática, C1 e C2 não podem apresentar reatâncias que façam oposição ao sinal que está sendo trabalhado. Também é possível construir um amplificador CA usando a configuração não inversor, com um positivozinho ali. Aí surge um resistor R2 que até o momento ele não fez parte da história e não vai fazer parte do cálculo do ganho. O ganho continua sendo o RF e o resistor R1. O que acontece? Ele foi necessário para garantir o retorno para a Terra e a consequente polarização da entrada não inversora, já que o capacitor C1 impede que o mesmo faça o retorno dessa corrente CC por ele, porque ele se torna um circuito aberto para o sinal CC. Então, esse retorno ele é importantíssimo, senão o circuito não vai fazer a devida amplificação. Esse é o circuito prático que nós vamos utilizar no nosso laboratório, onde nós temos os capacitores de acoplamento e o sinal estará entrando na porta positiva. Portanto, esse é um amplificador CA não inversor, que veremos uma videoaula específica para fazer a aplicação de sinal na entrada e obter o sinal na saída. O sinal VI será aplicado então pela entrada não inversora. Ufa! O que nós estudamos aqui? Fizemos um aprofundamento no componente amplificador operacional. Você já sabe o que é tensão de offset, realimentação, ganho, largura de banda e terra virtual. Aprendemos 5 configurações.
são elas: inversor, não inversor, buffer, somador e subtrator. Para o próximo módulo, vamos fazer um módulo avançado, estudando as funções derivada e integral. Até o próximo módulo e muito obrigado.